O Ministério Público Estadual de Alagoas criou o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que vai passar a integrar o Sistema Nacional, que já existe com o mesmo objetivo. Até então, não existia no Estado um sistema que integrasse essas informações com os demais órgãos como Polícia e Justiça. Quem vai explicar para a gente como o programa vai funcionar aqui em Alagoas é a promotora Marluce Falcão. Promotora, ele foi já lançado, já está em pleno vigor? Boa tarde, Miguel. Nós estamos numa fase de instalação e execução do programa, que é um programa permanente que foi criado no âmbito do Ministério Público de Alagoas, aderindo a exatamente um sistema nacional que foi criado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que chama-se Sinalide, que é o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. A gente acha que esse programa é simplório, que basta um computador com os dados desaparecidos, mas ele tem uma abrangência gigantesca e precisa do envolvimento de várias esferas do campo da justiça e da polícia, também do IML, do Instituto de Identificação, do mundo científico, na verdade, que trabalha com criminalística. A senhora vê isso como uma possibilidade de envolvimento rápido, treinamento rápido e adesão rápida? É urgente resolver este grande mal da atualidade, que vem sendo o desaparecimento de pessoas. É um fenômeno social. Então, nós estamos atrasados. Nós não podemos perder tempo. Então, a proposta do Ministério Público é exatamente chamar todos os órgãos públicos e a sociedade civil organizada para integrar a todo esse protocolo de localização e de identificação de desaparecidos para apresentarmos respostas à sociedade. Nós não estamos encontrando dificuldade, pelo contrário. É um anseio dos órgãos que são envolvidos com direitos humanos, com a questão da segurança pública, inclusive até a saúde. Então, nós estamos amanhã já realizando a nossa primeira ação de capacitação e de apresentação do sistema, e no dia 25 de maio estaremos oficialmente lançando para todos os membros do Ministério Público e também os gestores das secretarias de Estado e município, que vão conhecer o sistema e passar então a entender como ele funciona e como ele deve ser executado. Eu tenho na lembrança algumas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia e historicamente fomos ridicularizados desde a época do crime lá, do Paulo César Farias, em que fomos achincalhados, que a gente não tinha nem sequer um bisturi para fazer exames, o nosso IML não funcionava a contento, pesquisa realizada do mundo científico para detectar pessoas desaparecidas ou fazer confronto de genética, a gente tinha dificuldade, mas nós já avançamos, isso já é uma página virada. Mesmo assim, é um exame muito caro e que requer apoio logístico financeiro do Estado. O Estado, eu falo Estado, município, estadual, o governo estadual e federação, eles têm esse compromisso de saber que isso não é barato, essa intenção não é barata? Na verdade, nós vamos dispor de vários métodos de identificação. A questão do exame de DNA é importantíssimo. O Estado de Alagoas já tem esse compromisso. Daqui a algum tempo, há pouco tempo, já nós estamos sabendo que vai inaugurar um novo Centro de Perícias Forenses, com uma situação com aparelhamento o mais atualizados possíveis para realizar essas perícias, bem como outras. E dentre esse Centro de Perícia Forense, nós teremos o IML para coleta exatamente de algum material necessário para a identificação de pessoas vítimas de homicídio. Existem muitas pessoas e nesses casos, às vezes, é necessário a coleta do DNA. Esse DNA, nós temos um grande parceiro que sempre foi do Ministério Público e da Justiça, que é o Laboratório Forense de DNA
da Universidade Federal de Alagoas com o professor Luiz Antônio. Então, nós estamos tendo a condição hoje de ter esses corpos, essas pessoas que não têm identificação civil, serem identificadas através do DNA. Mas existem outros métodos que estão levando a dar sucesso à identificação de pessoas desaparecidas. Por quê? Porque nós hoje não temos mais, o perdimento dos dados. Com o Sinalid, uma pessoa que esteja em condições de não identificação, será colocado nesse programa, nesse sistema, todos os dados que possam ser coletados. Inclusive dados mais simples, como tipo sanguíneo, que pode ser realizado com simples sangue, e bem como por fotografias, fotografias de sinais de identificadores, como cicatrizes, e também da arcada dentária. Então, todas essas informações constam do sistema. E um exemplo bem prático é que se nós tivermos uma pessoa cadastrada que tenha uma tatuagem no braço direito, quando a pessoa vai procurar, vai realizar busca sobre desaparecidos, ela vai colocar tatuagem no braço direito. Hein? É uma característica. E vai diminuir exatamente o número de pessoas que estão registradas no sistema que tenham aquela tatuagem. E com a foto da tatuagem, você vai então buscar quem tem aquela tatuagem. O ideal seria uma interligação no Brasil e também no mundo, né? O nosso primeiro passo, exatamente, nós estamos interligados todos os ministérios públicos do Brasil, inclusive o Ministério Público Federal, porque o programa se propõe a busca de pessoas que estejam desaparecidas por causa do tráfico de pessoas interno e externo. E são várias as causas. Então, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e nós temos também a integração dos órgãos policiais. Então, quando houver essa integração e, através do Conselho Nacional do Ministério Público, outros convênios estão sendo firmados para a integração de banco de dados. Então, nós já estamos avançando nisso, nós já temos o TSE dando apoio, porque nós precisamos, sim, interagir, porque há a possibilidade de todos esses órgãos ter acesso a essas informações. Então, essas informações vão exatamente agigantar no Brasil esse trabalho de localizar e de identificar pessoas desaparecidas. A gente sabe que nós não temos o costume de trabalhar muito com estatística, na área de saúde super importante, até para mobilizar os recursos, não é? E a gente está tratando de um tema de desaparecidos, de crime, que às vezes não interessa, né, resolvê-los ou apresentar essa pessoa desaparecida à sua família, ou até mesmo por tentar esconder alguma coisa. A gente já perguntou se a senhora vai encontrar facilidade e, obviamente, as dificuldades serão postas com a prática. Dia a dia. Qual é o momento que está esse projeto? Primeiramente, dando visibilidade ao seu questionamento, hoje no Brasil, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, nós temos, contabilizando nos últimos 10 anos, mais de 700 mil pessoas desaparecidas. É um número alarmante. E isso mostra que o fenômeno social precisa ser estudado. Quais são as idades? Está vendo o problema da estatística? Como eu te A gente não sabe se são idosos, se são adolescentes, se são mulheres. Eu não tenho esses dados aqui para você. Mas esses dados apresentam isso? No estado de Alagoas. Eu não, em particular, não busquei esses dados fora do estado de Alagoas. Mas no estado de Alagoas nós temos um setor, que é o de estatística oficial, que já está cuidando, inclusive ele é parceiro, são parceiros nossos e vão trabalhar exatamente a questão dos dados que precisam ser pesquisados. Então, essa pergunta que você deu é uma pergunta que não só você tem interesse de saber, a imprensa, mas nós e até o poder público para poder ter políticas públicas. Nós precisamos saber quem são os desaparecidos, de que forma eles desaparecem e exatamente se há o retorno, se há o aparecimento, como se deu. Tudo isso é necessário para que nós possamos agir. Termos políticas públicas, inclusive de prevenção. Uma coisa que me chamou a atenção agora é que nos desaparecidos do incêndio do prédio de São Paulo, uma pessoa dada como desaparecida, que estaria nos escombros, apareceu viva em Minas Gerais. Quer dizer, há vamos dizer assim, uma falha na identificação. Ontem eu estava conversando aqui com o pessoal do IBAMA sobre essa possibilidade de identificação dos animais, das plantas, para a gente conhecer quem é quem.
Se a gente está falhando com o ser humano, você imagine, né, a extensão Agora você disso. imagine uma família que tem uma pessoa desaparecida e que ela não consegue obter respostas. E muitas vezes elas não fazem parte das estatísticas oficiais. Então, Os crimes entram nisso? A pessoa desapareceu e há suspeita de crime. Entra nesse rol? entra a vítima de crime. Há muitos casos, e realmente não são poucos, as situações em que termina-se o inquérito policial e a autoridade policial não consegue identificar a vítima. Ela passa a ser interesse para o programa, porque no momento em que ela foi vítima de homicídio, ela tem família, alguém está procurando por ela. Então, nesse momento, ou vai procurar um dia. Então, nesse momento, ela entra dentro do sistema, o inquérito policial entra dentro do sistema, a gente vai saber o que aconteceu. Recentemente, eu recebi uma adolescente que presenciou o homicídio de sua mãe. Após o homicídio, aquele inquérito, ela nunca mais soube, mas aquele fato ficou na cabeça dela e ela precisava saber. Ela foi embora do Estado e quando ela retornou para o Estado, ela procurou o Ministério Público. Então, para que nós pudéssemos localizar aquela vítima, e a gente, quando começou, o inquérito terminou e ela não era nem sequer identificada. E localizamos pela data do fato, pela imprensa, e ela disse, não, esse é o caso da minha mãe. Uhum. Então, a gente conseguiu, a partir desse momento, fazer um estudo e dar uma resposta para essa adolescente, que ela precisava. Desaparecimento de pessoas é algo que deixa um rastro devastador. Mesmo porque há suspeita, por exemplo, do crime de mando, há suspeita de crime político, há suspeita de abdução, a gente tem que considerar, né, que não estamos sós no sistema solar. Eu ainda não estudei essa Não, parte, é verdade. mas... E também do tráfico humano e tráfico de órgãos, não é? Verdade. Inclusive, para a própria persecução penal, identificar a vítima é um ponto de partida para uma linha de investigação. Se nem sequer a vítima é identificada, torna-se praticamente impossível você encontrar o autor do crime. Então, tudo isso vai ser um avanço que vai ajudar, inclusive, nessa área da persecução penal. E isso vai ser um compromisso de cada promotor de justiça. O promotor de justiça, em sua comarca, ele vai, em sua promotoria, ele vai receber a notícia, ou por parte da autoridade policial, ou por parte diretamente da sociedade, e ele vai ali, em qualquer lugar deste país, em qualquer lugar do estado de Alagoas, inserir aquela notícia de desaparecimento no sistema para que a gente possa usar essas informações para a localização. Conversamos com Marluce Falcão, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito e o Ministério Público estará sempre à disposição da sociedade. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.